Tudo em ordem, professor. Como é que você está? Tudo bem. Passamos as festas, passamos 2015, né? A Raquel de Queiroz, que escreveu o 15 em função de 1915, que foi uma seca terrível no Nordeste, foi um ano muito difícil, não é? Nós aqui também tivemos 2015, dava para escrever um livro como a Raquel de Queiroz escreveu, né? Das dificuldades do ano de 2015. É verdade. A gente espera que 16 seja melhor. Um pouco, exato, né? Você, família... Que não seja pior, pelo menos, telespectadores. Eu acredito que não será, porque pior que 2015 eu não sei é uma tragédia. Como vai conseguir ser. Tragédia. Como vai conseguir ser. Bom, Tidei foi 4 mandatos de deputado federal, secretário do Estado de São Paulo, secretário de governo e prefeito de Bauru. Faz uma comparação, Tidei, de tudo que você via errado na tua época para aquilo que a gente enxerga agora de errado nesse país. Tenta mostrar para o telespectador, comparar as épocas. Claro que eu me refiro à corrupção, desgoverno, apadrinhamento, máquina, ao que você vê hoje. Olha, Duda, nós temos assim uma espécie de uma diferença da água para o vinho. Não que não tivesse naquele período corrupção, só que você não tinha uma corrupção sistemática. Né? Hoje você tem um sistema de corrupção. Tinha corrupto em todo lugar. Você mas tinha corrupto. Não era... Ó, fulano meteu a mão não sei aonde, ciclano, mas você não tinha isto institucionalizado, como você vê hoje. Quer dizer, é a corrupção institucionalizada. Isto é terrível. Eu lembro uma vez que eu estava no gabinete do governador Franco Montoro, inclusive o Purini estava me acompanhando aquele dia, nós fomos lá no gabinete do governador Franco Montoro, daí a pouco tocou o telefone, ele atendeu, nossa, e tal, e ele quando recebia alguma notícia assim meia preocupante, ele sofria de asma, né? Então ele tinha aquele acesso de asma, ele ficou meio com respiração ofegante, ficamos até preocupados. Governador, o senhor está bem? Tá. Não, é que eu recebi um telefonema agora dizendo do crime organizado em São Paulo. Então o crime organizado é terrível, né? E tal, o Rio de Janeiro, você vê como é que está, assim, e olhei aqui em São Paulo nós não temos crime organizado. Então, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E realmente, quando você tem a parte criminal e a corrupção não deixa de ser crime, é um crime, claro, não é verdade? Organizado, incrustado no Estado, é terrível. Né? É terrível porque você não consegue fazer nada sério. Né? A pessoa que quer fazer alguma coisa séria, às vezes não consegue em função disso. Então, o que está acontecendo agora é que a corrupção extrapolou. Então, as denúncias começam a acontecer e têm que ser apuradas. Outro dia, conversando com um grupo de pessoas, eu dizia, olha, ao contrário de fazer uma passeata pedindo a cabeça da Dilma, faça uma passeata apoiando a ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Esta é a grande mobilização que tinha que ter a população brasileira para que nós possamos aproveitar o momento e fazer uma asepsia na área política, né, na área dos homens públicos, enfim, nessas coisas. Porque pode-se perder esta oportunidade, né, Duda? E aí nós não sabemos qual será o futuro do nosso país. Então eu vejo uma diferença muito grande daquele tempo, né, para agora. Você tinha pessoas com perfis de estadista, não é verdade? Gente séria, que procurava, ao contrário de vender modificações nas emendas constitucionais, aí, nas medidas provisórias, como você vê agora, né? Você tinha gente que trabalhava para a nação, né? Em benefício da nação. Hoje as pessoas, a maioria, não são todos, né? Acabam usando os seus mandatos para favorecer grupo aqui, grupo ali, não é? Então, isto não vai levar o país a um bom porto. Eu me sinto perplexo, assim, porque
Às vezes eu olho e eu vejo as soluções possíveis numa troca de governo, não inspira confiança nenhuma na população também, né? E quem herdaria seria o teu antigo partido que você deixou lá atrás já. Tenta comparar agora, já que você fez essa comparação de governo, tinha corrupção, mas não endêmica no governo. Tenta comparar o teu heróico partido lá atrás, o partido que derrubou a ditadura, o partido do Ulisses Guimarães e outros, com o teu ex-partido hoje, o PMDB. Olha, Duda, não tem jeito de comparar, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? O Ulisses Guimarães dizia um dia, não sei se foi o Collor, mas eu acredito que sim, se referiu ao Ulisses como velho, né? Ele, olha, velho sim, mas velhaco não. Né? Então, eu lembro muito bem que o MDB tinha uma proposta de ação, né, de atuação. O MDB e o PMDB depois. E tinha gente como Ulisses, como Tancredo, Paulo Brossard, né, figuras históricas assim, que se transformaram em figuras históricas pela luta contra a ditadura e pela seriedade com que levaram isso. Né? Agora, você não tem hoje, não só o PMDB, mas os outros partidos também, você não tem uma proposta de luta. Aquele tempo está certo, a bandeira de luta era a democracia, era uma liberdade, era a anistia, eram estas coisas. E na parte social, né, algumas modificações importantes para que a população pudesse ter acesso a alguns benefícios na área social. Mas hoje você não tem uma proposta de governo séria de algum partido. E eu não vejo isso. Eu posso estar errado. Alguém pode dizer, olha, é que você não lê. Eu leio jornal, leio livros, acompanho, não participo politicamente de partido assim, embora esteja afiliado no PSB, mas eu não vejo um partido que possa ter uma proposta para o país, de nação. Olha, nós vamos chegar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer assado, nesta área vamos agir assim, na área da saúde, na área da educação. Não tem esta proposta, né? Não tem esta perseguição com relação a uma proposta. E eu não vejo isso. Eu estava aqui comentando aqui com o Samuel, e você também, a respeito das ferrovias, por exemplo. Né? Você não vê... Hoje os Estados Unidos têm um parque ferroviário fantástico, é o país do automóvel, das rodovias fantásticas. Você pega a Europa, você pega a China, Japão, né? Todos os países que estão desenvolvidos ou em desenvolvimento, que levam a sério isto, né? Você tem a ferrovia como um grande instrumento, um grande suporte de mobilização, de transporte de cargas, de passageiros, disso tudo. E aqui no Brasil você não tem um plano ferroviário. Olha, daqui 20 anos nós teremos um parque ferroviário. Não, nem daqui 20, nem daqui 40, nem daqui 60 anos. Então, estas coisas que fazem com que nós não tenhamos perspectiva de médio e longo prazo para um país que tem que ser grande, porque o Brasil é grande, isto nos deixa assim preocupados de que possa haver uma ruptura aí no meio do caminho, né? Uma ruptura da área social, da área institucional, eu não sei, mas pode chegar uma hora que vai acontecer isso, né? Porque se a economia não vai bem, se você não tem propostas na área econômica, né, você começa a ter comprometimento da área social. Isso, sem dúvida nenhuma, pode levar a uma situação séria nesse campo institucional. Que saída você enxerga, Tidei? Qual seria a saída ideal? Não estou falando da possível até, porque possível acho que não dá para enxergar. O que seria ideal? Novas eleições? O que seria? Olha, Duda, é aquela piada, olha, não faz marola, porque a água está aqui pela boca, né? Eu não vejo perspectiva de algum, por exemplo, caçar Dilma vai resolver o problema? Eu acho que não vai resolver.
né? Até porque as soluções que vêm não são de confiança popular também. Né? E não tem propostas, né? Quer dizer, você vai trocar 6 por meia dúzia, é complicado isso. Então, eu acho que o que eu vejo a saída para o país é você ter uma grande mobilização para as eleições de 2018. Né? E uma proposta até séria. Lá nós vamos empurrando. Até lá você vai empurrando. Eu acho que pior que 2015 nós não vamos ter. Eu ontem estava vendo Tá certo que nem sempre os economistas estão acertando, não é verdade? Mas um grupo grande de economistas e de analistas, né? Dizendo que, olha, nós não vamos atingir o teto da meta da inflação em 2016, provavelmente nós devemos ficar com 6,9 de inflação, 7,0. Bom, se for isso, para quem teve 10,67 agora, você tem um avanço, não é verdade? Olha, porque o nosso PIB vai cair 2,5, 2,6, mas agora caiu 3 e alguma coisa, então você está tendo uma saída. Quem sabe 2017 a gente possa ter alguma coisa melhor. Né? Então eu acho que talvez 2015 tenha sido realmente o fundo do poço. Né? E aí vamos ver 2018. Agora, eu não vejo candidaturas, nomes, né? Partidos que possam ter propostas, aqueles partidos que são mais simpáticos assim, olha, porque tem isso, tem aquilo, tem preocupação ambiental, tem preocupação disso, mas não tem gente, né, para poder tocar um país como esse. Eu não vejo. E vai sair da onde? Da universidade, da academia, dos quadros partidários, só se brotar alguém que até agora não se manifestou. E pior de tudo ainda é que nós temos 200 milhões de pessoas, né, Fidei? Sétima população do mundo. Nós não somos um paizinho pequeno, não é verdade? Um Chile que está ali, né, tem um perfil social, né, um extrato social assim, definido já de longo prazo. Não, nós somos frutos de uma miscigenação, né, fantástica, não é? E um país continente que não teve lá atrás uma estruturação para poder avançar, como teve, por exemplo, os Estados Unidos, né, que teve uma formação. Você pega as cidades americanas, todas elas, as grandes cidades, né? Principalmente as capitais, cidades grandes de ruas largas, avenidas largas, todas elas à margem de rios, né? De rios caudalosos que não tem problema de água. Que já foram poluídos e hoje já não são mais. Hoje já não são mais, não é verdade? Então você teve um planejamento na formação do país. Nós aqui não tivemos isso, infelizmente. Não quero culpar os portugueses, não quero culpar... Mas nós não tivemos isso. Não verdade. Vamos ver uma perguntinha aqui do telespectador? Tudo Paulo, eletricista de Bauru. Tidei. Em uma empresa privada, quando acontece alguma coisa errada, algum funcionário rouba, suborna, entre outros, eles são investigados e são presos. Já as empresas do governo, não. Por que não pode acontecer a mesma coisa com o governo? Porque tem um monte de prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputados que roubam e não acontece nada com eles. Por que o governo não pode ser como uma empresa privada? Tá, o Paulo mostrando toda a revolta dele de confiança na justiça, né? E não é só o Paulo, né? Você tem uma grande parte da população que não acredita que possa, através da legislação que aí está e da atuação dos órgãos que aplicam, né, a legislação, resolver este problema. Né? Se na empresa privada você tem a condição de botar o cara na rua através de uma justificativa, e se a coisa for muito mais além, você pode botar ele na cadeia, né?
Na área oficial é diferente. Você tem que ter um processo, ainda mais se ele prestou um concurso, né? Tem estabilidade. Tem estabilidade, você tem que abrir aí um dispositivo que a Constituição dá, né? Aos órgãos públicos, mas ao mesmo tempo também dá condição de defesa para o cidadão. É um processo longo este. A Justiça, estes últimos tempos, até tem demonstrado uma certa agilidade. Esse negócio da Lava Jato, o negócio do mensalão lá atrás, acabou colocando gente graúda atrás das grades. Por muito tempo, como a gente imaginava que fosse esse pessoal ser aí encarcerado, mas não é, mas colocaram atrás das grades. Nós nunca vimos nesse país, né, na história desse país, para usar aí aquela frase que se tornou até piada, mas nós nunca vimos na história do país um grupo de empresários de peso atrás das grades. Os homens mais ricos do país, né? São os empreiteiros maiores do país que estão aí curtindo uma cana. Dinheiro que, em parte, está sendo ressarcido. Só que demora tempo, Paulo. Isso demora, tem que mudar a concepção, tem que mudar ideias da sociedade, uma série de coisas. Né? Eu já vejo, às vezes, alguém dizendo, olha, mas esses caras aí não são bandidos como os outros, eles não podem... Mas como que não são bandidos como os outros? Ora, roubaram o Estado, né? Quer dizer que o bandido que rouba o particular é uma coisa e o bandido que rouba o Estado é outra coisa? Não, são todos eles bandidos do mesmo naipe. Então, eu acredito que nós possamos evoluir, né, nesta área. Mas, sem dúvida nenhuma, eu também, como você, Paulo, sinto que ainda a mão da justiça é leve. Cláudio pergunta, Tidei, eu ia fazer essa pergunta para você, vou aproveitar o Paulo. Bauru está precisando de políticos sérios. Você pretende entrar novamente para a política? Que pergunta? O Cláudio? Cláudio Melo. Cláudio, não pretendo não, eu já estou aí com uma idade, eu tenho 70 anos de idade, né? Acho que já cumpri uma boa parte da minha vida prestando um serviço à população, uma nação, né? E acho que é na hora de cabeças novas, gente mais moça, né? Quando muito a gente dá um palpite aqui, um conselho ali, mas eu estou no tempo de cuidar das minhas netas um pouco, né? Cuidar da saúde minha, da saúde da minha mulher, essas coisas. Não pretendo voltar não, mas gosto de acompanhar a política, leio muito sobre política. Quando convidado aqui para o Duda, estou aqui, né? Às vezes até cutuco, faz tempo que não vou lá tomar um café com você, porque eu acho que a participação do cidadão na vida política do país é o que vai ajudar a enriquecer a vida política e institucional, a busca de soluções que uma sociedade procura. Só rapidamente para emendar o que o Tidei está falando, o Tidei prestou um serviço fantástico em toda a sua história de deputado, principalmente, foi um deputado ímpar quase, né? Tem uma lenda grega que fala assim, a Grécia foi a grande civilização do passado, né? Quando a Grécia estava em decadência, os senadores se reuniram no Senado para discutir a causa da decadência da Grécia. E senador era tudo cara de 60, 70 anos, né? Um punha a culpa no outro punha a culpa no outro, tal, né? Nisso, jogaram uma maçã podre pela janela do Senado que caiu sobre a mesa, né? Caiu sobre a mesa. Os senadores ficaram revoltados. Que mãos profanas são essas que ousam jogar uma maçã podre no que a Grécia tem de mais sagrada, que é o seu Senado? Nisso diz que entra um jovem pelo Senado,
que é bonito, alto, parecia o deus Apolo até, né? Ele fala, senadores, não foram mãos profanas que jogaram essa maçã, foram as minhas mãos. E elas representam a força da juventude que vai extirpar da Grécia toda essa podridão que reina até hoje. Seria isso, né? Seria isso aí. Seria isso. Eu acho que é a hora de gente jovem e sei lá. Tem aí. Eu não sei quando nós já vem, cumprimos o nosso dever e acredito que bem cumprido, porque lutamos muito para a área... Tidei foi um constituinte de primeira linha, participante. O país voltar à democracia, aqui de forma mais tem regional. Coisas aqui locais também, uma prefeitura ainda. Nós é que fomos o articulador da Unesp vir para cá, o hospital estadual que está aí é de minha lavra também, a duplicação da Rondon, eu pesei muito nisso, convenci governador a mudar obra para poder duplicar Rondon de Botucatu até a barranca do Rio Paraná, e aí por diante, muitas coisas. Então, para Bauru, a gente cumpriu Entre tantas obras do Tidei, a grande obra da dobradinha Tidei-Purini foi a estadualização da Unesp. Sinceramente, quando a primeira vez que o Tidei falou isso para mim, na minha sala, eu não acreditei. Eu não acreditei. Falei, Tidei, você não vai conseguir isso. E realmente, o Bauru tem o maior campus da Unesp até hoje. Exatamente. Né? E quanto progresso traz para a nossa cidade. Isso foi uma grande coisa. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala, boa tarde, professor Tidei. Vocês estão dizendo que talvez a saída da Dilma não seja a solução, mas na minha opinião eu acho que até se colocar o Tiririca lá, ele consegue fazer algo melhor que ela. Eu concordo com você, ela não tem capacidade administrativa nenhuma, mas foi eleita pelo voto do povo. O Tidei vai falar a opinião dele agora. E até agora a corrupção não chegou nela. Agora, os corruptos têm que cair fora imediatamente, o Eduardo, etc, etc. Agora, incompetente está lá. Minha opinião, a nossa presidente é de uma incompetência ímpar. Agora, o tribuno Tidei de Lima vai dar a opinião dele. Não, o nosso amigo da Bela Vista, Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, se tirar a Dilma resolvesse o problema, eu acho que ela já tinha saído. Que há todo um entendimento, um conhecimento de muita gente que está envolvido nesse processo, que não é a solução. Solução para a área econômica, solução para a área social, não é isto. Né? Se ela foi eleita, não corresponde, e foi eleita pela segunda vez, hein? Não é a primeira vez, não era uma figura desconhecida, que nós votamos no Collor, ele ganhou e aprontou o que aprontou porque nós não conhecíamos quem era o Collor. Não, a Dilma foi reeleita. Né? Não vai resolver tirar a Dilma, porque quem substitui o quadro que hoje compõe o Congresso, né? A oposição não tem força para derrubar a Dilma e a Dilma não tem força no Congresso para colocar o que ela pode entender que seja correto. Então nós estamos nessa situação, nesse quadro. Eu acredito, e nós dizíamos aqui, o professor Duda pode ser até a favor de sair de Dilma, eu acho que não é a solução. Nós vamos ter que aguentar isto aqui até 2018. Estas coisas na democracia acontecem. Concordo com você. Né? Acontecem. Né? Nós não temos aí soluções que rompam a Constituição para resolver um problema que acabou sendo criado pela eleição de alguém que não tinha competência, embora já tivesse um mandato de 4 anos como referência. Então, Luiz Carlos, infelizmente, o caminho me parece esse aí de 2, 3 anos de sacrifício. Talvez um pouco menos, né, do que foi 2015, mas de sacrifício. Eu não acredito que possa ter aí coisas
que nos deixem muito, muito satisfeitos. O maior pecado para a reeleição dela, né, Tidei, foi exatamente as mentiras que se escondeu, né? O país quebrado e tentavam mostrar, não sei lá se isso é motivo de um impeachment, né? Quer dizer, tentava mostrar que estava tudo bem. Vou abaixar a energia, vou abaixar a luz, a gasolina, e foi nem um mês lá já estava subindo algumas tudo, né? Filigranas, algumas filigranas, não, algumas coisas foi demais, na né? área econômica, né, que acabaram fazendo com que a economia entrasse num processo. Colapso. Agora, tem uma coisa, né, talvez não tivesse tão ruim se também o quadro internacional, né, não tivesse agravado, porque a economia da China entrou em recessão e o Brasil foi dependente muito da economia da China durante os 4 primeiros anos da Dilma e os 8 anos do Lula. Né? O Brasil com as commodities, né? O minério de ferro, a carne, enfim, as coisas, soja, né? Que o Brasil tem grande produção, a China foi o grande comprador. Verdade. Né? E estas commodities lá atrás tinham um preço alto e estas commodities tiveram quase que um deságio de 50% ao longo do tempo. Isto também contribuiu muito para a situação da Dilma. Só que quem está no governo tem que ter estas previsões, né? Quem está governando tem que, colocar um pé no acelerador e 2 pés no breque, se a situação não vai bem. Não é verdade? Então, este quadro é um quadro que precisa ser considerado também em função da situação externa. O Pedro Valentim pergunta: Tidei, qualquer chuva que dá em Bauru, falta energia em vários bairros. E a internet e a TV paga ficam caindo o sinal e também triplica os buracos na cidade. Não se chama buraco, Bauru está horrível, hein? Nós, bauruenses, não estamos mal servidos administrativamente, tecnicamente e politicamente? Pedro Valentim. Será que o Pedro Valentim faz uma síntese da administração? Será que o Pedro Valentim achou a fita ou não achou a fita? Essa daí o Pedro Valentim. Mas Pedro Valentim Enquanto o Pedro não mostrar essa fita... É uma satisfação poder receber essa pergunta sua, porque enseja nós podermos falar de 2 coisas que me parecem extremamente sérias e que compromete até a tal da privatização que foi realizada no governo do Fernando Henrique, do Mário Covas, até do Alckmin mesmo, né? Uma delas é a CPFL. A CPFL piorou, né? O serviço da CPFL, quando era do Estado, era uma coisa exemplar. Quando ela foi privatizada, ela tinha em caixa 126 milhões de dólares. Isto foi entregue para Camargo Correia, foi entregue para Votorantim e foi entregue para o Bradesco. Não é? Então, hoje a CPFL reflete muito uma espécie de um descaso, né? A busca do lucro pelo lucro e o consumidor que se dane. E eu acredito que nós temos muita dificuldade de manutenção das coisas na área da energia. É assim também na área da distribuição, ou melhor, da transmissão de energia. Não é? Os investimentos não têm sido muito grandes nessa área e não acompanham. E nós, em épocas de temporais, nós acabamos ficando com qualquer raio aqui e ali sem energia. Isso é uma coisa seríssima que precisava ser tratada com muito carinho pelos prefeitos, principalmente pelos prefeitos. Né? Não é só o prefeito de Bauru, o prefeito da região, o prefeito do estado. Eles é que são aí a ponta da linha a ser puxada para poder puxar a orelha desse pessoal. Agora, buraco, né, nesta época de chuva, acaba acontecendo. O que precisa é fazer a manutenção fora da época de chuva. Né? Fora da época de chuva tem que fazer recap, tem que fazer uma série de coisas. Eu não sei como é que anda o prefeito Rodrigo Agostinho nisso aí,
porque eu não tenho acompanhado muito a situação da prefeitura, às vezes leio que tem dificuldade econômica, disso, daquilo, né? Acho que deve ter caído em função da situação nacional, da economia que deu uma murchada. Então, o repasse do fundo de participação dos municípios deve ter caído, né? As transferências... Perdeu receita. As transferências de receita, como disse o Duda, elas caíram. Então, a prefeitura perdeu receita. Agora, depende também de planejar, né? E o Rodrigo deve ter planejado aí. Talvez esteja guardando algum coelho na cartola aí para o ano eleitoral. Não tem. Será? Não tem? Não tem coelho? Eu acho que não. Então não sei, Pedro Valentim, você que pretende ser vereador, debruce-se em cima disto e, quem sabe, é um bom tema para a campanha, né, Duda? Mostra a gravação e eu serei cabo eleitoral do Pedro Valentim. A fita, né? A fita, é verdade, a fita. A fita vai ter um peso grande nessa campanha, hein? O Roberto General pergunta, aqui o Roberto, aqui, ó. A corrupção está atingindo todos os partidos. Tirando o PT, que já é público e notório, que vai sofrer baixas nas próximas eleições, na sua opinião, qual é o outro partido que também vão sentir esses efeitos? Roberto Macedo, filho do seu Macedo, lá da agência Cacique. Muito bem. Roberto, é difícil, né, dizer qual partido que não vai entrar nessa. Até aqueles que não têm nada a ver com isso vão acabar entrando porque a classe política está desmoralizada, né? Não é, olha, eu vou votar nesse porque ele é de um partido que não está aí na Lava Jato, nem teve no Mensalão. Não vai ter isto. A classe política precisa ter uma reciclagem geral, né? É preciso ter um discurso correto, não é? É preciso ter uma postura correta. Às vezes você pode estar num partido que não seja bom, mas você tem um bom discurso e você consegue superar as dificuldades, né? As pessoas começam a distinguir quem é e quem não é. Os partidos estão todos num balaio de gato, né? Então, separar partido, eu acho que não vai ser uma boa nessa eleição, não. A eleição vai ser personalizada, vai ser nas pessoas, né? O grande Luciano Dias Pires, o histórico, nos honra com uma pergunta aqui. Ele pergunta, Tidei, você não há... E ele faz uma pergunta saudosista, porque o Carlos Lacerda foi o principal causa de suicídio do Getúlio, né? Então ele fala, Tidei, você não acha que atualmente no Brasil está faltando um líder nato como Carlos Lacerda para movimentar as massas? Luciano, é uma alegria poder ter aqui você com esta pergunta. Realmente, nós não temos mais aqueles homens que nós tínhamos. Podemos não ter simpatia pelo Lacerda, podemos não ter simpatia pelo Getúlio, né? Mas você tinha grandes figuras políticas naquela época. Gente com ideias na cabeça, né? E sem papas na língua, certo? Então, o Brasil avançou, era o país da esperança, era o país do futuro, né? Com Getúlio, com Lacerda, com outras figuras que nós tivemos naquele tempo, né? Era Jânio Quadros, Adhemar de Barros, enfim. Mas você tinha industriais como Roberto Simonsen, você tinha grandes figuras do mundo político e empresarial que projetavam um grande país, né? Os Estados Unidos do Brasil, como chegou a ser chamado, era assim chamado porque se imaginava poder ter aqui na América do Sul, né, um país como os Estados Unidos. Então, nós tivemos grandes homens naquele período. Hoje, infelizmente, nós não temos, Luciano. Nós carecemos de figuras de estadistas.
Até o mundo está assim, né? Você teve o Franklin Delano Roosevelt, você teve o Charles de Gaulle, você teve grandes figuras lá na União Soviética, embora com métodos diferentes, mas você teve figuras que acabaram criando até impérios, né? Hoje você não tem estas figuras. O mundo carece disso e o Brasil muito mais. O Brasil é muito carente disso. Talvez um homem como Lacerda, outro como Getúlio, para colocar em posições distintas, nós pudéssemos ter ainda uma confiança no futuro do país, como hoje carece toda a população. O Pedro Valentim, ele fala: a fita que me foi mostrada por um cidadão que se dizia representante da presidência do PT de Paulistânia, acabou não sendo entregue por ele, que eu também não o conhecia. Talvez as mesmas forças que estão abafando as investigações e intimidando empresários. Mas tem que dar nome, Pedro. Que empresário está sendo intimidado? Deve ter comprado ou subornado esse representante em nome, de nome Luiz. Outras 3 fitas gravadas foram entregues e já foram degravadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Você quer falar alguma coisa? Não, Duda, não. Eu só espero que o Pedro Valentim, que é uma pessoa que está sempre ligada às coisas da cidade. Bonita, né? História, essa fita aí está comprometendo a possa, própria imagem do Pedro Valentim. Estão dizendo besteiras por baixo do pano, viu, Pedro? Possa realmente o Pedro Valentim aí chegar a um finalmente com essa história. Dona Helena do Gás é uma saudosista aqui. Quero agradecer ao Tidei, porque quando ele foi prefeito, ele iluminou Alziro Zarur. Tenho muitas saudades da sua época. Dona Helena, é uma satisfação poder aqui receber essa participação e essa lembrança, né? Espero que a senhora continue com saúde aí. Isso é muito importante. Você não pensa nem em ser prefeito de Bauru outra vez? Isso é executivo. Não, nada disso, não penso em nada. Claro que em Brasília já é uma coisa... Não penso em nada disso, não. Olha, está tudo indefinido, hein? Tem 10, 12 candidatos tem e ninguém deslanchou, aí, hein? Mas vai deslanchar uma hora alguém aí. Vai. Que partido você está afiliado? Eu estou no PSB, Duda. No PSB? Não tenho partido. Às vezes me reúno com o Paulo Eduardo, né? Para poder dar algum palpite em alguma coisa, mas a gente tem amizade com o Márcio França, que é vice-governador, essas coisas, mas nada de compromisso eleitoral, nada disso, apenas uma participação de opiniões. Você conheceu pessoalmente o Delcídio? Não conheci. Delcídio do Amaral? Não conheci. Delcídio do Amaral não é do meu tempo lá, não. Tem muitas das figuras que estão aí que são do meu tempo, né? Muitas. O Miro Teixeira está por aí, né? Tem muita gente. E tem gente boa no Congresso, isto que eu não me conformo. Claro. Né? Que tem gente boa no Congresso, tem. O duro que a direção do Congresso, na Câmara e no Senado, está nas mãos... Né? Essas duas... Mas era o teu partido, é PMDB. Mas o PMDB não é mais aquele que era, né, Duda? Mudou. Então, você tem na direção das duas casas do Congresso, na presidência da Câmara e na presidência do Senado, duas figuras que... Você acha que o Eduardo caça logo ele ou não? Eu acho que caça. Se não tirar o Eduardo daí, não pode caçar ninguém, não né? Vai. Não anda. Não anda. Nem caça Dilma e nem aprova nada, você entendeu? Mas eu acho que o Eduardo Campos, lá pela... Tem que sair urgente. O Eduardo Campos não, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Campos, que Deus o tenha. Né? O Eduardo Cunha, presidente da Câmara, eu acho que lá para maio, por aí, ele vai sair da presidência e provavelmente cassado o mandato. Deixou a presidência, vai ter o mandato cassado. Imediatamente. Imediatamente.
como acho também que vai ter uma limpezazinha de alguns deputados também envolvidos aí, né? Senador eu não acredito, porque os senadores operam muito por baixo do pano, né? Tem muita influência, tem muita força o Senado. Foi uma casa revisora lá atrás, hoje ela dita praticamente o dia a dia do Congresso, então tem muita força. Agora, eu acho que deputado lá, nós vamos ter aí além do Eduardo Cunha, mais uns 8, 10 caçados. Teve uns 3 telespectadores, entre eles o Rafael do Meridota, discordando de você, que acha que 2016 será pior do que 2015 ainda. Rafael, se for, eu torço, trabalho para que não seja, né? Acho que não vai ser, né? Porque acho que 2015 foi péssimo. Agora, se for pior que 2015, eu temo pela sobrevivência da nossa democracia. Sinceramente, temo mesmo, né? Nunca falei isso aqui, sempre fui mas eu temo. Se for pior, acredito que não seja, mas se for, Rafael, nós não devemos terminar o ano bem. Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que eu tenho muita preocupação com o que pode acontecer no Brasil. Muita preocupação. Muito, não tenha dúvida. Acho que caminha para uma situação tenha dúvida. Estranha. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-constituinte, qual a palavra final que você faz para a nossa população? Bom, primeiro eu espero que a população, você, família, as famílias possam ter um 2016 de muita saúde. Nós estamos vendo as dificuldades que as pessoas que se socorrem da saúde pública têm tido, não é verdade? Então a gente torce para que todos preservem a sua saúde, lutem para que não necessitem aí de um atendimento, porque terão dificuldades dada a situação que nós vivemos, né? Em segundo lugar, não percam a fé. Não percam a fé, continuem lutando. Eu acredito que nós possamos ajudar a fazer, né, um 2016 bem melhor do que foi 2015. Era o que eu tinha a desejar aí. Tidei, obrigado pela presença, viu? Duda, obrigado. Bom, Tidei, primeira pessoa que realmente gosta e sabe analisar como ninguém a conjuntura nacional. Eu converso constantemente com o Tidei. E é a primeira pessoa de respeito a achar que 2016 vai ser melhor que 2015. Tomara a Deus, né? Tomara a Deus que isso aconteça, né? Mas eu ainda estou um pouquinho mais cético que eu te dei. Eu acho que vai ser muito difícil um ano pior do que 2015. Nesse ponto eu concordo com ele, mas o meu medo é que ainda seja pior e com consequências desastrosas para o nosso país. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.